Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa live de hoje, né? Agora a gente vai ter como rotina fazer live, fazer umas transmissões semanais. Então a gente já estabeleceu e começou a fazer toda semana uma live às quintas-feiras. As primeiras 19 horas, a gente está ainda meio que acertando os horários para ver se 19 horas é um bom horário mesmo. Então, quem tiver sugestão, achar melhor que for outro horário, pode colocar aqui. A gente vai divulgar essa live durante a semana, de segunda a quinta, e depois no sábado ou no domingo, aí vai ser uma coisa meio que móvel, sábado ou domingo a gente vai se reunir de novo, como hoje, para poder comentar um pouco da semana, do que se passou na semana, e também para a gente poder responder algumas questões importantes que vêm depois da live, como questionamentos, como dúvidas, como apontamentos, e que, ao nosso ver, merecem ser comentadas, ser esclarecidas, ser discutidas aqui. Nós estamos no momento de pandemia, né? Quero agradecer aqui já a presença de todos que estão na sala. Nós estamos num momento de pandemia, a gente não está podendo fazer reunião presencial, não está podendo ir para a rua para cumprimentar as pessoas, para conversar com as pessoas, ir na casa das pessoas, a gente tem que evitar. E por isso as lives, as reuniões online ganharam muita importância, inclusive são um meio realmente de atingir mais gente. E o que a gente também pede é que todo mundo compartilhe, que comente, porque infelizmente a gente tem ainda muita exclusão digital. Tem pessoas que têm o celular, que têm o WhatsApp, mas não tem banda ou crédito suficiente, por exemplo, para assistir uma live como essa. Então, todo mundo que está aqui, se puder curtir, comentar, compartilhar, falar para as pessoas, o vídeo fica gravado, o vídeo da live, então a gente pode ir comentando, e a gente quer discutir a cidade. Esse momento é muito importante para quem é da democracia, para quem gosta de discutir as questões e que dá importância a esse momento político de escolha de quem vai governar a cidade. É importante que a gente democratize as informações o quanto mais a gente puder, tá? Então, meus agradecimentos. Outra das questões, por ser domingo, eu liberei as pessoas que me ajudam e tudo, e eu tô só com o celular e, portanto, eu não tô vendo as pessoas que estão aqui, aparece apenas os comentários. Conforme forem aparecendo os comentários, eu vou saudando. E aí quem tiver aqui e tal, puder dar um oizinho, aí pelo menos os comentários vão aparecendo para mim. E nós temos já 14 pessoas, e isso é importante. Então, além da gente de assistir aqui, dialogar, eu não vou conseguir comentar sobre algumas coisas que aparecerem aqui, mas a gente está respondendo aos comentários na página, no perfil. Então isso está muito importante. Fora isso, também tem o nosso WhatsApp, que tá no card da live, para vocês entrarem em contato, quem quiser colaborar, quem quiser discutir, quem quiser entrar em contato pessoal comigo, para poder também fazer isso. Quero começar, hoje nós vamos tentar fazer aí por volta de uns 40 minutos de conversa, não mais do que isso, talvez menos de uma hora, até porque como nós estamos no Instagram, o Instagram tem até 58 minutos, 59 minutos, então senão ele corta a transmissão, então nós vamos procurar estar dentro desse tempo de duração da live. E até porque como a gente vai fazer como rotina, então não é bom que fique muito cansativo. Nós temos hoje em Ubatuba 18 óbitos. Vamos começar falando de saúde, do coronavírus, que é uma coisa importante. O boletim de hoje dão 18 óbitos, subiram na quinta-feira, eram 15 óbitos, e continua com um óbito suspeito, e um aumento muito grande de casos, de 400, nós estamos com 424 casos. São muitos casos, né? São muitos casos confirmados. Isso provavelmente é porque aumentou a testagem,
Acho que nos primeiros meses da pandemia muita gente teve e passou batido por falta de testes, mas nós estamos aqui com 424 casos confirmados. E aí, em relação a esse aumento do número de óbitos, aumento do número de casos, eu queria comentar três coisas que acho que são importantes e que nos impactam muito aqui no município e que não há uma resposta, mas simplesmente uma reflexão para que cada um faça, tá? A primeira delas apareceu na TV, apareceu na internet, as aglomerações noturnas, notadamente uma aglomeração que tem aqui no centro da cidade. Não há dúvida de que há um grande risco de contaminação, tá? O que me falaram de pessoas que passaram lá à noite, ontem me falaram isso, de que na sexta-feira estava lotado um lugar aqui no cruzamento da Tomás Galhardo com a Salvador Correia, ou com o Coronel Domiciano, não sei, e que era muita gente de fora, então as pessoas vindo para cá, então no movimento, porque agora até os universitários que estavam com aulas à distância estão de férias também, então aumentou o movimento de fim de semana e essas aglomerações realmente aumentam muito o risco de quem está na aglomeração, mas de quem convive com essas pessoas, de quem convive com elas. Então, portanto, eu acho que essa é uma atitude que merece uma fiscalização da prefeitura, porque se a gente não consegue mais impedir que as pessoas venham e que há um certa exaustão por conta dessa quarentena prolongada, que pelo menos que não haja as aglomerações, que a prefeitura fiscalize essa questão das aglomerações, porque mesmo a gente estando nesse momento com a capacidade do hospital e do hospital de campanha não utilizada em toda a sua capacidade, a gente quer que continue assim, a gente não quer a explosão de casos que infelizmente está se apontando, né? Então, apesar de parecer que as coisas estão mais normais, etc., na verdade o número de casos continua subindo. É um absurdo a gente ter caminhando para 100 mil mortes, não é uma coisa fácil. Aqui em Ubatuba, todo mundo pode estar percebendo que está cada vez chegando mais perto de casos de pessoas conhecidas, de óbitos de pessoas conhecidas, de famílias de pessoas conhecidas. Então isso é uma coisa muito triste. Ontem nós tivemos a perda de um ex-deputado do meu partido, do PT, um cara de muita luta, o ex-deputado José Mentor, com 71 anos, mas era extremamente saudável, não tinha comorbidade e não resistiu à Covid, quase um mês internado e não resistiu, infelizmente, uma grande perda. Então as coisas vão se chegando, né? Governador do Rio Grande do Sul, o presidente com a Covid. Então, essas duas questões, as aglomerações noturnas e esse movimento de final de semana, se não dá para impedir o movimento, que pelo menos se evitem as aglomerações, porque elas aumentam muito o risco para nós, para os profissionais de saúde, para os profissionais da limpeza, para os profissionais da segurança. Então, isso acho que é um risco desnecessário. A outra questão que teve essa semana uma certa repercussão foi a questão do movimento das academias, pela reabertura das academias, se reuniram com o prefeito Sato, não foi divulgado o resultado da reunião, o que foi discutido na reunião. O que eu avalio, e por isso que eu trouxe esse assunto aqui, é que com a liberação de tudo que tá liberado, e ficando nesse momento só as academias, mas que restaurante pode e uma série de outras coisas, com todos os riscos que pode ter essa questão das academias, é preciso fazer uma discussão com esses donos de academias que são empresários, porque eles com certeza estão na mesma situação de vários microempresários, de profissionais liberais que são empregadores, que prestam serviços e que estão sem auxílio nenhum. Então é uma situação em que há salário para ser pago, há uma estrutura para ser mantida e não há financiamento, não há crédito rotativo a juros decentes e baratos, com carência
e isso é possível. Portanto, são duas questões a ser discutidas nesse movimento das academias. O primeiro que é um movimento das academias, mas é um sintoma de tudo que está acontecendo para profissional liberal, os autônomos as microempresas principalmente, que empregam e que estão sem possibilidade, sem auxílio. Não tem um auxílio emergencial como o das pessoas mais carentes, não tem um afastamento como dos funcionários que se pode afastar, e fica sem o faturamento, com as despesas, inclusive com dificuldades pessoais, e sem nenhum apoio de banco que quer emprestar juros absurdos, que não quer renegociar a dívida, e que com certeza são os que estão segurando os auxílios, porque eles não querem parar de ganhar os juros do cheque especial, do cartão de crédito, do crédito rotativo. Então eu vejo por esse caminho. O segundo lado é que se for continuar do jeito que está, que se estabeleça um protocolo rigoroso de higiene, um protocolo rigoroso de número de pessoas frequentando, de horários, de disponibilização de horários, para que não haja nem fila na entrada e muito menos aglomeração no local onde está fazendo a academia, mas que também se permita que elas abram. Entendeu? Então, ou se retrai todo mundo de novo, ou então que se permita também essa questão das academias. Eu acho que está cedo, eu acho que é complicado, que nós estamos num momento de subida ainda aqui em Ubatuba e que a gente precisava avaliar e valorizar mais a vida. Mas é inegável que, como não tem apoio de governo federal e de governo do estado, e muitas coisas estão liberadas no município, que elas sejam ouvidas, escutadas e que haja um diálogo a respeito dessa questão, tá? Uma outra situação que foi colocada durante a semana aí, eu já respondi até na live, mas eu acho importante frisar novamente, é a respeito da Santa Casa, dos recursos que vieram para a saúde, da questão dos gastos com o hospital de campanha, e eu acho que nesse momento o que nós precisamos é da condição que o pessoal da saúde está a postos para atender quem precisar. No caso da Santa Casa, além dos pacientes da Covid, também os pacientes que chegam com outras moléstias, nós estamos entrando no inverno, continua tendo, as pessoas continuam tendo mal súbito, tendo ataque cardíaco, então nós precisamos manter. Então acho que a discussão a respeito, simplesmente financeira a respeito disso, isso tem que ficar para o Ministério Público, para a Transparência, para o Tribunal de Contas, a gente cobrar como se faz, mas a gente não jogar contra o apoio aos profissionais da saúde e à instituição para que ela tenha condições de cuidar da gente. Então, que quem quiser fazer crítica ou cobranças, que cobre nesse sentido, e não dizer que fez coisas que não precisava, ou que está ruim, etc. Nós precisamos ter a garantia desses serviços, porque eles são essenciais e lá dentro trabalham pessoas compromissadas com a saúde pública, compromissadas com a saúde de cada um de nós. Essa é a minha posição. Fiscalizar, sim, o governo vai ter que prestar contas desse dinheiro, então se tiver qualquer indício de irregularidade, qualquer irregularidade vai acabar sendo punido, e que a gente não misture as desconfianças e a busca por transparência com uma sabotagem ao serviço da Santa Casa e aos profissionais que trabalhem lá. Precisa de apoio, precisa receber em dia, precisa ter material, precisa ter equipamento de proteção, e a gente precisa garantir isso aí para todo mundo, tá? Eu quero agora comentar dois assuntos que estão interligados, que eu acho importante esclarecer, que apareceram em comentários, tanto na entrevista que eu dei quinta-feira para a Litoral TV, uma TV da Ilhabela, e que eu achei importante ir lá para poder registrar as posições, ouvir de um jornalista, de um repórter, os questionamentos que tivesse e que estão sendo feitos a todos os candidatos do Litoral Norte. Então é importante esclarecer, é uma entrevista que fica gravada, que as pessoas podem acessar, podem ver as opiniões. Então eu fui a Ilhabela na quinta-feira dar uma entrevista e também fiz a live aqui na quinta-feira, em que o tema era como você vê e sente a nossa cidade, e aí várias coisas nós comentamos durante a live, mas duas questões
avalio que precisam de um esclarecimento, porque a gente precisa enfrentar os diálogos, enfrentar as dúvidas com transparência, olho no olho, falando para você que está nos escutando, que está nos vendo, e também deixando gravado para que mais pessoas possam ter acesso. A primeira delas é que algumas pessoas fizeram comentários do tipo PT nunca mais, sabendo que eu sou presidente do PT de Ubatuba e candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito pelo PT, falando a questão de PT nunca mais. Sobre essa questão, eu acho que é importantíssimo a gente dialogar com essas pessoas. Tá? Eu estou muito aberto ao diálogo, sem qualquer rancor, sem qualquer mágoa, que eu acho que é um direito. Acho que as informações vão chegando e formando a opinião das pessoas, mas às vezes as pessoas adotam essa opinião muito guiados pelos que vêm, sem falar diretamente com pessoas que possam esclarecer, e eu me sinto em condição de tentar, pelo menos, passar fatos, verdades e fazer um diálogo com essas pessoas, e também para que as pessoas vão dialogando por aí. Dizer essa questão de que PT nunca mais, eu acho que em primeiro lugar é um risco enorme de quem fizer isso e agir desse jeito causar prejuízo a si próprio. Porque nos meus quase 56 anos de vida, uma das coisas que eu aprendi é que as certezas não existem. Só existe uma na vida, na minha opinião, que é a certeza de que a gente vai morrer. E que quando a gente assume esse tipo de posição de nunca mais, ou a gente pode se contradizer, ou a gente corre o risco, inclusive, de prejudicar a si mesmo só para manter esse posicionamento. Então é muito melhor a gente dialogar para poder esclarecer e tomar uma decisão, porque na eleição que nós vamos ter esse ano se decide 4 anos da história de Ubatuba, 4 anos da gestão, e aí tomar uma decisão dessa simplesmente votando e fazendo campanha contra alguém ou contra um partido, com certeza não é a melhor opção. O ideal é que se vejam os candidatos, as propostas, para poder aí sim fazer uma decisão que seja o melhor para a cidade, melhor para a família, o melhor para si mesmo, enquanto pessoa que vive nessa cidade, que circula pelas ruas, que convive com outros. Então, essa campanha do contra, e principalmente nesse momento conturbado do país, nesse momento em que se prenuncia que os próximos prefeitos vão ter muito pouco apoio do governo federal e do governo estadual, é muito necessário que se escolha a melhor proposta e as melhores pessoas para isso. Então essa é a primeira das questões. Segunda, que nessa questão do nunca mais, ou de não quero, ou de qualquer outra situação, ela não contribui, né, para que a gente sepulte o clima horrível que esse país viveu em 2016 e 2018, em termos de política. Tá? A gente não precisa e não deve passar por aquele clima novamente. A eleição é um momento da democracia extremamente importante, em que todo mundo tem um poder igual de decisão, cada pessoa um voto, em que cada um de nós pode fazer campanha para quem acha que deve ganhar, e uma das melhores coisas que poderia acontecer é que muita gente se envolvesse na campanha política defendendo os pontos de vista e as propostas dos candidatos. Tá? Então, a gente precisa sepultar aquele clima de 2016 e 2018 e, portanto, quem assume uma posição de PT nunca mais, que reveja e avalie para poder falar, não, eu avaliei e eu vou com esse candidato, com essa proposta, porque eu tenho certeza que é a melhor para Ubatuba, assume a posição para também depois ser cobrado junto. Para não lavar as mãos. Não é momento de lavar as mãos, eu tenho muita convicção disso. Portanto, para as pessoas que vêm com esse posicionamento, eu quero convidar para um diálogo. Convidar para a gente conversar, entendeu? Para que ela, mesmo que não escolha a nossa candidatura, que ela escolha uma candidatura que ela acha que ela, com certeza, que ela tenha convicção de que é melhor do que a nossa. Que ela escolha uma proposta que ela tenha convicção de que seja o melhor para Ubatuba. E, finalizando essa questão de por que um prejuízo a si mesmo,
A eleição é um momento democrático e é um momento da política. E a política é a atividade que busca consenso, que busca diálogo, é uma atividade de paz. Portanto, se a gente quer viver numa cidade de paz, se a gente quer viver num mundo de paz, nós precisamos valorizar a política no que é a política, que é diálogo. Tá? Que quem ganhar, que seja o melhor e a melhor proposta para aquele momento e que ele entre lá cobrado pelos que votaram nele para que ele governe para todos. A pessoa que ganhar vai governar para tem que governar para todo mundo. Portanto, por essas questões é que eu queria refletir com quem fica com esse posicionamento e convidar para diálogo. E nessa questão aí, eu queria colocar que, por exemplo, nesse combate da Covid, tá, foi o PT e vários partidos juntos, mas o PT estava junto, que liderou a questão da renda básica da cidadania de R$600 a R$1.200. A gente tem que lembrar que a proposta do governo federal era de R$200 e só para quem recebia a Bolsa Família. Foram diversos partidos capitaneados ou juntos, o PT junto com eles e eles junto com o PT, que propuseram um salário mínimo de renda básica emergencial e que depois, por consenso, por maioria, optou-se por um benefício emergencial de R$600 a R$1.200, dependendo se era uma pessoa só ou se era uma família. Tá? Da mesma forma que a Lei Aldir Blanc, que é a lei de apoio aos trabalhadores da cultura, são 5 milhões de trabalhadores na cultura no Brasil, que não são só músicos e artistas, mas são iluminadores, costureiras, pedreiros, pintores, as pessoas que trabalham com cenário, os compositores, gráficas, as gravadoras, ou seja, são 5 milhões de trabalhadores na cultura, 1 milhão só no estado de São Paulo. A Lei Aldir Blanc, ela foi consensuada a partir de uma iniciativa de um projeto de lei da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Do mesmo jeito que nós estamos juntos na questão do auxílio, que ainda não saiu, para os pescadores, tão importante aqui em Ubatuba, para os agricultores familiares, que são os que nos alimentam. 70% do que a gente come vem de agricultura familiar. E também nós estamos juntos no apoio às micro e pequenas empresas e aos profissionais liberais, que ainda não saiu esse apoio, mas que vai ser necessário para enfrentar os efeitos da pandemia. Não é só agora durante a pandemia, os efeitos da pandemia. Portanto, avaliar de maneira muito isenta e de maneira para seu benefício, para benefício dos nossos, dos seus, essa questão de rejeição aí ao PT. Eu acho que não é uma boa estratégia e a gente está aqui para esclarecer e para dialogar com todos vocês. Aqui em Ubatuba, a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, minha como pré-candidato a prefeito e o do professor Domingos como pré-candidato a vice-prefeito, ela vem, e aí também parte dessa reflexão do que eu comecei, ela vem por uma escolha do partido, por uma reflexão do partido, ouvindo muita gente, conversando, entendeu? E baseado em alguns aspectos. Primeiro, o passado político e pessoal meu e do professor Domingos. Tá? Nós dois somos trabalhadores, nós dois somos reconhecidos como bons profissionais, o Domingos como bom professor, eu como um bom dentista, que tem história nessa cidade de muito tempo. Domingos, uma história de vida, porque é caiçara, a mim uma história de mais de 25 anos aqui trabalhando e convivendo com a cidade. O nosso passado, nós passamos pelo poder público, Domingos foi vereador e vice-prefeito, eu fui prefeito, e a gente passou a nossa experiência no poder público, ela foi marcada pela lisura, marcada pelo bom uso do dinheiro público, marcada por uma situação em que a gente deixou o poder público e não enriqueceu, a gente deixou o poder público e continuou no dia seguinte com as nossas mesmas atividades. Domingos, quando deixou de ser vice-prefeito, voltou a ser professor. Eu, quando deixei de ser prefeito, voltei a ser dentista. E continuamos atuando na política. Nós fomos escolhidos pelo partido num processo de discussão, entre outras coisas, por essa questão.
A segunda coisa que traz eu e Domingos como pré-candidatos a prefeito e a vice por conta da nossa história de luta. Mesmo quando a gente não estava no mandato. O Domingos, antes de ser professor, foi bancário, concursado do Banco do Brasil, e lá ele era líder sindical, ele era liderança dos bancários. Depois, quando virou professor, sempre foi um professor muito dedicado, sempre esteve junto nas discussões das causas sociais, e ele é uma das pessoas que mais defende ao longo da história as comunidades tradicionais. É oriundo de comunidade tradicional, Domingos, é nascido em comunidade tradicional, na Fortaleza, família da Fortaleza e família da Maranduba, família de pescadores, família tradicional aqui de Ubatuba. Domingos sempre esteve ao lado, e é graças ao Domingos que os quilombos de Ubatuba são reconhecidos, e isso foi uma luta que ele começou antes de ser vereador, e quando ele se tornou vereador, foi quando houve o reconhecimento, muito por obra do mandato dele, do quilombo da Caçandoca e de todos os outros, e está aí até hoje fazendo as disputas. É geógrafo, entende as pessoas, entende sobre as pessoas, sobre a origem das pessoas. E no meu caso, antes de ser candidato a vereador em 2004, eu tinha sido presidente da Associação dos Dentistas de Ubatuba, e ali lutando para que houvesse concurso para dentista, para ter assistência odontológica pelo SUS no município. Depois fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, e membro primeiro do Conselho Municipal de Saúde, e depois presidente, e lá, cargo que é não remunerado, cargo de sociedade civil, eu era representante dos dentistas. A gente lutou a favor dos agentes comunitários de saúde, quando houve uma tentativa de terceirização dos agentes comunitários, fizemos a interferência junto ao Ministério Público para brecar essa terceirização. Quem é agente comunitário antigo sabe muito bem dessa luta. Era eu no Comusa, Guaracira, que era secretária-geral, e a gente liderou essa luta. Depois, enquanto presidente do Comus, quando teve o surto da dengue em 2008, o Comus foi um dos responsáveis pela mobilização do município, porque a prefeitura estava tentando omitir a epidemia, e a gente fez evento na Unital, fez entrevistas na imprensa, ou seja, foram tempos de atuação aí nessa questão, fora do mandato. E depois do mandato que eu deixei de ser prefeito, a gente não deixou de atuar, tá? A gente continuou atuando no município. Só nessa pandemia nós conquistamos 100 mil reais de emenda para a Santa Casa, pelo deputado Newton Tato, mais 100 mil reais para a saúde via deputado Enio Tato. Depois que eu tinha saído, nós conseguimos emenda parlamentar para pavimentar mais uma rua do Rio Escuro. Ou seja, a gente atua tanto na política, quando está com mandato, como fora da política. São histórias de atuação, a minha e a do Domingos, aqui no município. Portanto, para fechar essa questão do PT, nunca mais, eu chamo todo mundo para fazer uma reflexão, realmente, se essa é a melhor opção para Ubatuba, na hora de escolher. Eu convido para o diálogo, convido para avaliar bastante, e para que todo mundo faça uma escolha baseada no que acha que é melhor para a cidade, tá? Tanto de proposta como dos candidatos, ou seja, ver a história dos candidatos. Há quanto tempo ele está nessa questão, atuando politicamente, o que faz nos intervalos entre as eleições, também politicamente em prol da cidade, qual a história que tem pessoal e profissional, para poder fazer uma decisão que seja a melhor possível. E junto com essa questão, nesses últimos 10, 15 minutos aí da live, junto com essa questão, eu quero colocar um outro comentário que algumas pessoas fizeram, no sentido de que, quando foi prefeito, o Maurício não fez nada. E isso me machuca muito, me machucou ao longo de 3 anos, desde que a gente saiu do mandato. Já durante o mandato me machucava muito. A gente fez comunicação sobre isso, mas enfim, eu acho que é importante, porque na campanha, na pré-campanha, vai ser a hora da verdade a respeito disso, certo? Eu fiquei esse tempo todo deixando o prefeito atual governar, porque eu não queria sofrer o que foi feito comigo no mandato, de oposição por oposição, de pessoas que estavam fora do governo, sabotando o governo. Então, nós ficamos, e agora que é o momento político, é o momento de se falar. E a gente vai fazer muita comunicação sobre isso,
Mas como foi aventado na entrevista e na live, acho que é importante pelo menos falar um pouco das coisas que a gente fez. Eu queria colocar, por exemplo, que de norte a sul, o nosso mandato e na região oeste, pelo centro e tudo, nós fomos um mandato que nossa principal obra foi cuidar de gente, foi cuidar das pessoas, e parecia até que a gente estava prevendo esse momento de agora, que o próximo momento também vai ser essencial, que sejam governos que cuidem de pessoas, que cuidem da vida. Nós estamos vendo agora, então essa é uma das questões. E aí eu quero colocar que, por exemplo, as pessoas às vezes nem se lembram, mas nos comícios de campanha em 2012, eu dizia que eu tinha uma série de compromissos e eu os enumerava, mas que eu só fazia uma promessa, que a gente resolveria em 6 meses o problema do transporte desumano que era feito com os pacientes de hemodiálise e de quimioterapia. São os pacientes mais fragilizados, eles iam em carros velhos, os ônibus quebravam, às vezes perdiam a sessão. Quem usa esse serviço sabe do que eu estou falando, de como é que era o serviço de transporte dos pacientes de hemodiálise e de quimioterapia até 2012. E eu falei que em 6 meses resolvia, que eu sabia como fazer. Nós resolvemos em 3 meses, com a contratação das vans, que iam especificamente só levando esses pacientes, sem nenhum outro tipo de paciente, iam direto para o lugar que eles tinham que fazer o tratamento, e eram vans novas, climatizadas, tá? E que depois disso entregava cada paciente na sua casa, nada de deixar na estrada. Isso nós resolvemos em 3 meses. Esse serviço, graças a Deus, persiste até hoje. Na região sul, quando nós chegamos, o pessoal da Lagoinha tinha que ir até a Maranduba para ir na unidade de saúde da família. No primeiro ano nós inauguramos a unidade básica de saúde da Lagoinha. Tá? Era administrador regional Cagé, que morava na Lagoinha. A unidade básica de saúde da Maranduba estava fechada há mais de ano com uma reforma interminável, tá? Com recurso federal. Nós resolvemos os problemas e terminamos a reforma e reabrimos a unidade de saúde, a UBS da Maranduba. Na região sul, se hoje tem, né, os fogos de fim de ano, fomos nós que lá com a Contur achamos importante que aquele pessoal de lá, os comerciantes, que as pessoas ficassem lá e não viessem para o centro, e fizemos a queima de fogos com recursos públicos, com recurso da Contur, sem precisar do recurso dos comerciantes, ou precisando menos do recurso dos comerciantes. Levamos o carnaval para a região sul, por uma questão de segurança, para as pessoas não ficarem vindo para o centro da cidade de madrugada para vir no carnaval do centro, para que o comércio de lá tivesse as pessoas lá para poder também vender melhor, para poder também se desenvolver melhor. Na região do Perequemirim, no Morro do Funhanhado, tinha uma curva que era um problema enorme lá. Nós resolvemos o problema, suavizamos a curva, fizemos asfalto, recapeamos aquela rua. Reformamos a unidade básica de saúde inteirinha do Perequemirim e reequipamos toda com equipamentos novos. Instalamos um centro de informática na Escola Municipal do Perequemirim, com quase 20 computadores de última geração para as crianças terem inclusão digital. Apoiamos a ONG que tinha lá e que fez o nosso contraturno escolar no Perequemirim, atendendo mais de 400 crianças. Na região sul, voltando um pouco, também inauguramos sala de informática na Escola do Sertão da Quina, pegamos uma área que estava abandonada em frente da igreja e fizemos uma área para também fazer contraturno escolar. E tinha na região sul o contraturno escolar do surf nas escolas, em que o ônibus da prefeitura pegava as crianças nos sertões e levava para fazer aula de surf lá no Sapé, fazendo com que as crianças tivessem atividades no contraturno escolar. Não é pouca coisa isso aí. Equipamos, vindo para cá, todas as unidades de saúde do município foram reequipadas, a maior parte delas foi reformada. Quando nós assumimos o governo, mais da metade das unidades de saúde não tinha médico e não tinha perspectiva de contratação. Dentro do primeiro ano nós pusemos médicos em todas as unidades de saúde.
Quem passar pela Rio Grande do Sul vai ver 2 prédios onde a Secretaria de Saúde, era a Secretaria de Saúde, né? Tá? Ali tem um centro de especialização, um centro médico de especialização, em que nós fizemos concurso e várias especialidades que não havia na nossa época, hoje tem lá. E fizemos o centro de especialidade odontológica, com especialistas em periodontia, que é de gengiva, em cirurgia, que são as cirurgias mais complicadas, em pacientes especiais e em prótese. Nunca tinha sido feito no serviço público dentadura e prótese móvel para os pacientes idosos, para os pacientes carentes. Foi no nosso governo que começou a ser feito. Tá? Várias das escolas do centro ganharam salas de informática, foram 17 ou 18 salas de informática instaladas com internet. Nós fizemos toda a modernização da cidade, passamos 60 quilômetros de fibra ótica pelo centro expandido do município, e com isso fizemos 17 ou 18 praças de Wi-Fi, nem todas estão funcionando mais, mas tinha praça de Wi-Fi livre na Bela Vista, no Taquaral, na Marafunda, no Ipiranguinha, no Alto do Ipiranguinha, no Parque dos Ministérios, na pista de skate, na Praça da Matriz, no Calçadão, no Taquaral, no Perequiaçu, e isso ainda dando sinal de internet para todos os prédios públicos, como parte dessa questão de modernização. Então, todas as unidades de saúde, todas essas questões foram tratadas no nosso município. Nossa campanha foi feita e nosso slogan era para fazer Ubatuba brilhar, porque Ubatuba era uma cidade, uma das maiores queixas de segurança era que a cidade era escura. Durante os nossos 4 anos de mandato, nós instalamos mais de 700 luminárias pela cidade, em lugares que não tinham luz na rua. Isso incluiu todos os sertões dessa cidade, Vila Santana, Rio da Prata, o Sertão da Quina, Perequemirim, o Rio Escuro, o Monte Valério, a Bela Vista, a Marafunda, o Alto da Serra, o Pé da Serra, o Parque dos Ministérios, a Cachoeira dos Macacos, o Taquaral, o Angelim, o Sertão de Tamambuca, o Recanto de Tamambuca, todas elas. As praias do norte. Na estrada do Matumirim foram mais de 50 luminárias que nós colocamos para iluminar a estrada, para as pessoas poderem voltar para casa de noite, poderem transitar em segurança. Isso fazia parte, era por isso que o nosso lema era para fazer Ubatuba brilhar, porque a cidade era escura. Tá? A outra questão da cidade do fazer Ubatuba brilhar era a questão em relação aos eventos. Tá? A população de Ubatuba vivia toda ela acanhada porque só tinha evento em Caraguá e em Paraty. E a gente, com o reerguimento da Contur, com a Zona Azul indo para a Contur, a Zona Azul das praias, mais a nossa política de turismo, a gente fez grandes eventos aqui nesse município. Tá? Esses grandes eventos tinham como objetivo valorizar a nossa população, para que a nossa população tivesse acesso a grandes espetáculos de artistas populares, de artistas que apareciam em novelas, de artistas clássicos como João Carlos Martins, de artistas da MPB como o Paralamas do Sucesso, como o Rapa, como o Trio Virgulino, como o Zezé Mota, como uma série de artistas que vieram aqui. Quem conviveu em Ubatuba de 2013 a 2016 sabe que essa cidade foi uma cidade feliz, foi uma cidade que se encontrava, era uma cidade que tinha os motivos, afora os nossos aniversários da cidade, em que havia passe livre sem custo para a prefeitura, parquinho de graça para as crianças, um grande show, atividade o dia todo, era um dia de encontro da cidade, um dia de paz, um dia de confraternização. Para quem da cultura, todas as festas tradicionais a prefeitura apoiou. É só ir perguntar nas comunidades para ver se continua o apoio igual ao que era na nossa época. Para a festa do camarão, para a festa da mandioca, para a festa lá do sertão da igreja do Sertão da Quina, do Sertão do Ingá, N festas, para a festa da cultura japonesa, para a festa das nações, para a festa de São Pedro Pescador.
Ou seja, era um apoio a festas tradicionais como forma de valorização da cultura, com o prefeito sempre presente, tá? E uma outra coisa para a gente colocar em relação a isso é uma questão que não diz respeito a uma questão que é da prefeitura, mas é do município, e a prefeitura investe forte, que é a questão da Santa Casa. Quando nós entramos na prefeitura, a Santa Casa recebia da prefeitura 700 mil por mês. Maternidade fechada, centro cirúrgico fechado e uma queixa só em relação aos plantões. Nós fizemos uma relação com a Santa Casa de muita transparência. Santa Casa, durante quase todo o meu mandato, a cidade inteira sabe que a Santa Casa, a provedoria foi feita por oposição política a mim. Tá? O provedor da Santa Casa, durante a maior parte do meu mandato, era uma pessoa que tinha sido secretário do prefeito anterior e depois passou a ser secretário do prefeito atual. Nem por isso nós fechamos as portas, muito pelo contrário, nós chamamos uma conversa e foi feito um aumento dos serviços, um aumento do aporte e uma melhoria da assistência à saúde. Tá? Foi durante o nosso mandato que foi reaberta a maternidade, que foi reaberto o centro cirúrgico para cirurgia eletiva, que foi colocado 3 plantonistas todos os dias, e ainda houve recurso para a Santa Casa fazer diversas reformas lá dentro e compra de equipamentos. Voltou a fazer exames a Santa Casa, tinha raio-x quebrado. Tá? Então todas essas questões foram feitas dentro do nosso mandato, que são uma obra, um conjunto de ações de uma obra de governo que se propunha a cuidar das pessoas, a fazer a cidade se valorizar, a fazer a cidade ter mais amor próprio. Em 2015, nós fomos um dos 50 municípios, o 38º município do Brasil, que mais gerou emprego. Em números absolutos. Para vocês terem uma ideia, em 2015, enquanto São José dos Campos tinha perdido 15 mil carteiras assinadas e Taubaté tinha perdido 5 mil carteiras assinadas em 2015, Ubatuba gerou 870 empregos a mais de carteiras assinadas. Política de valorização, de fazer turismo o ano inteiro, de uma série de outras questões. Tá? Fizemos o concurso público, que qualificou o serviço público, contratamos mais de 1.000 pessoas. Na área das creches, nós fomos o prefeito que mais criou vaga em creche na história de Ubatuba. Assumimos com 700 vagas em creche, com as creches todas elas terceirizadas. Entregamos com mais de 2.000 crianças na creche, com as creches municipalizadas, com professores concursados. Certo? Entregamos uma creche em construção ali do lado onde é da Electro, mais 2 creches licitadas, uma que está sendo construída na Estufa, mais uma que foi abandonada a construção, que era no Carolina, para atender o pessoal do Vale do Sol, da Marafunda, do Bela Vista, do Monte Valério. Esse foi um projeto que foi abandonado, que estava conquistado e tinha licitação feita. Fizemos compra da agricultura familiar, capacitamos os nossos agricultores a venderem para a prefeitura. Em 2012, a prefeitura tinha comprado 30 mil reais de agricultura familiar. Nós terminamos o mandato comprando mais de 1 milhão ao ano dos agricultores familiares de Ubatuba. Dinheiro que, em vez de ir para fora, ficou no município e valorizou esses trabalhadores. Então, essa é só um pouco disso. Durante os próximos meses aí, a gente vai falar e vai mostrar isso aí que foi feito, porque a história é importante na hora da decisão sobre o futuro. Certo? Isso são coisas que a gente já fez, não são coisas que a gente pode colocar que é por isso que tem que vir conosco, mas são coisas que nos qualificam para colocar a nossa história do que a gente já fez. Afora o que a gente fez, nós também deixamos muita coisa para que se concretizou agora. Dentro da questão para fazer o Ubatuba brilhar, toda a iluminação de orla que vocês verem nesse município, Perequiaçu, o centro, a orla do centro, Perequiaçu, a orla do centro, a Praia Grande, a Marginal do Lázaro e a Marginal da Maranduba, nós deixamos os recursos, o projeto aprovado e o recurso para ser feito. Deixamos toda a urbanização da orla da Maranduba, projeto aprovado, recurso feito. Tudo com testemunha, não sou eu quem estou falando, tem várias pessoas que vocês podem perguntar e documentação. Todo o asfalto que está sendo feito no fundo da Estufa, com guia, sarjeta e bloquete,
onde era Gurilândia Caiçara, que foi um lugar que teve regularização fundiária, foram várias emendas parlamentares que nós conquistamos para fazer a urbanização daquela região. Quem for na região sul, se tem hoje asfalto da Marginal até as ruínas na Rua do Engenho, foi recurso que nós deixamos a obra licitada. Assim como a Pedra Preta, que eu nem fui lá ver ainda, mas que dizem que já fizeram a pavimentação da Rua da Pedra Preta, que é lá em cima na Igreja do Sertão da Quina. Fomos nós que deixamos. A unidade de saúde do centro da cidade, as duas unidades da UBS, de Sumaré e da Umuarama, a unidade de saúde do Pé da Serra, que nós deixamos o terreno inclusive plano, a reforma que está sendo feita na unidade de saúde do Ipiranguinha, e o CAPS e o CAPS-AD, que são em frente ao fórum, nós trabalhamos em toda a gestação do projeto, junto ao governo do estado, apontamos os locais onde era mais necessário, que eram lugares de unidades de saúde que precisavam ser reformadas, precisavam de novas ou que eram casas alugadas. Eu sou paciente da unidade de saúde do Umuarama, que era numa casa alugada na Ernesto de Oliveira, hoje está ali. A unidade do Pé da Serra, quem morava no Pé da Serra e na Cachoeira dos Macacos, precisava vir aqui dentro do Ipiranguinha e se amontoar 4 equipes dentro de um lugar extremamente pequeno. Foi um compromisso de campanha cumprido, de que nós faríamos a unidade de saúde do Pé da Serra. Deixamos o recurso conquistado junto ao BID, via governo do estado. Fomos nós que aprovamos na Câmara a doação do terreno para que fosse feita aquela unidade do Pé da Serra. Então, são coisas que foram deixadas como uma herança para o próximo prefeito, porque é assim que tem que funcionar. A gente terminou obras do prefeito anterior no primeiro ano de mandato e depois tocamos as nossas e deixamos um monte para serem concluídas. Então nós fizemos tudo isso que eu já falei, ao mesmo tempo que deixamos muita coisa para ser feita nesse mandato. A gente vai ter a oportunidade de mostrar isso com imagens e tal, mas eu achei importante para responder, porque foram questionamentos de quinta-feira. Então a resposta já vai aqui resumida, né? Nós estamos aqui com 18h47 e acho que deu para dar um resumo bem claro a respeito dessa questão, tanto da questão do PT nunca mais, do risco que isso traz para o nosso município, e a gente quer muito discutir isso com a população, como dessa questão de que o nosso mandato não fez nada, o que é uma tremenda injustiça, para dizer o mínimo, e que a gente sabe que chegou a hora da verdade, chegou a hora das pessoas enxergarem essas questões, poderem comparar para poder escolher bem, tá ok? Eu quero agradecer a presença de todos que tiveram aqui, dizer que na próxima quinta a gente tem a live, nós vamos ter convidados na próxima quinta, vamos fazer uma live mais dinâmica que vai ter música e vai ter um diálogo com jovem e também com empresário a respeito de o que estão sentindo na pele durante essa pandemia e como que estão vendo o futuro de Ubatuba, quais as dúvidas. Vai ser um diálogo bem legal na próxima quinta-feira. Vai ser uma live diferente das que eu fiz até agora, que a gente fez, e a gente já convida todos vocês. Nós precisamos e queremos muito atingir quanto mais pessoas possível nessa cidade. A gente quer diálogo, a gente quer escuta. Por isso que a gente está procurando responder, porque o que a gente escutar, a gente quer dar retorno. E aí, para que vocês curtam, comentem, compartilhem essa nossa transmissão de agora, entrem em contato conosco pelo WhatsApp, façam contribuição sobre o programa de governo, apontem problemas para que a gente possa pensar em soluções, que a gente está com uma equipe de programa de governo muito bacana, muito envolvida e que vai ter muita novidade aí de coisas necessárias para Ubatuba, de coisas que podem mudar a situação de Ubatuba para o futuro, tá ok? Um beijo muito especial para todos aqui que estão nos assistindo, para as pessoas tão especiais que são vocês que estão aqui nos assistindo. Um abraço nesse nosso tempo em que a gente não pode se abraçar de verdade, mas que a gente na hora certa vai poder se abraçar, vai poder se beijar, vai poder extravasar o que a gente tem de melhor, né? Que é o nosso amor ao próximo, o nosso amor à cidade, o nosso amor às pessoas, o nosso amor à vida, tá ok?
Então, nós estamos numa situação grave, precisamos de seriedade no nosso comportamento pessoal, precisamos cobrar seriedade das nossas autoridades, procurar ficar em casa, quem precisar sair, que saia de máscara, mas com esperança, porque a gente luta, a gente constrói e por isso as coisas frutificam. Um abraço, bom domingo, bom final de domingo, uma excelente semana para todos vocês aí, tá ok? Valeu!